Olá, hermanos, bendiciones, buenos días. Como estábamos comentando antes, hay mucha gente que está de viaje. Está Pastor Andrés, está el equipo de la alabanza. Hay un grupo que ya echamos de menos a todos. Estão aí todos de viaje e trabalhando e dando apoio a outra igreja em Itália, não? Andrés me ha dado a tarefa hoje de falar sobre a família, a importância da família, o tema que estamos trabalhando todo o mês de outubro, e é um tema bem interessante. E final de semana passada, como comentou Eliette, ha sido uma semana bastante intensa, que donde o viernes, o sábado, manhã e tarde, domingo, falaram aqui sobre o tema da família. E hoje não será diferente. O tema da prédica de hoje será servir a Deus com a família. Servir a Deus com a família. Amém? Amém? O texto principal é Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. É um texto bastante conhecido de todos. E queria essa manhã estar compartilhando. Josué 24, versículo 15. Nos diz assim: Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, ha dicho Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Amén. Entonces el tema hoy es servir a Dios con la familia. Hay una frase de un libro de un misionero americano que se marchó a Brasil, se llama Melvin Uber, que escreveu o seguinte: Não quero ser como David, quem ganhou o mundo e perdeu a sua família, nem como Noé, quem salvou a sua família, pero perdeu ao mundo. Não quero ser como Davi, quem ganhou o mundo e perdeu a sua família, nem como Noé, quem salvou a sua família, pero perdeu ao mundo. Hermanos, servir a Deus é trabalhar por el Evangelho. Servir a Deus é trabalhar por el Evangelho. É um imperativo que todos os crentes em Jesus devem obedecer. É uma decisão basada em quem é Deus, pero não é uma eleição livre. Quando nós decidimos servir a Jesus, e nós hoje pela manhã cantamos isso, pela manhã, alabamos isso pela manhã, servir a Deus, nós não servimos a Deus pelo que Deus nos dá, ou nos prospera, ou nos bendice, pero servimos a Deus por quem Deus é, por seu caráter, por sua essência, por sua natureza. Eu não sirvo a Deus porque Deus me bendice com trabalho, porque espero uma bendição de Deus. Isso não é evangelho. Eu não venho à igreja porque eu tenho orado e pedido a Deus uma bendição. Isso é uma relação de interesse. Eu sirvo a Deus e venho à igreja para compartilhar e orar e bendecir a outros irmãos, porque Deus me ama. E ha dicho sua palavra
que Ele me amou primeiro quando eu era perdido. E a Bíblia me chama de inimigo de Deus. Éramos inimigos de Deus. E Deus nos hizo hijos suyos. Então, servir a Deus é trabalhar por el Evangelho. É um imperativo. Quando eu digo, e sou crente em Jesus, eu sirvo a Ele por amor. É uma decisão basada em quem é Deus. E é uma eleição livre. Livre. Pero o livro de Josué descreve a importância dessa decisão. Josué 24, o versículo 15, que hemos leído, diz: pero se a ustedes parece mal servir ao Senhor, elijam ustedes mesmos a quem vão a servir. A los dioses que serviram seus antepassados, ao outro lado do rio Eufrates. E aí há muitos deuses. O Deus da fertilidade, o Deus da água, o Deus que estava bajo terra. Se vamos estudar aí os deuses, pero esse não é o tema. Pero havia Deus da fertilidade e da prosperidade em sua época. A los deuses de los amorreos, em cuya terra ustedes agora habitam. Pero Josué ha dicho uma frase muito importante. Por mi parte, eu, Josué, mi família e eu serviremos ao Senhor. Estávamos fim de semana escutando aqui temas fortíssimos, e eu estava aí em casa pensando, Deus meu, que tempo nós estamos. Que tempo estamos passando. Que tempos difíceis. Pero eu miro hacia atrás e miro a luz da Bíblia. Nunca ha sido fácil ser crente em esse mundo. Nunca ha sido fácil lutar contra o pecado e contra as intenções do maligno. Nunca ha sido fácil enfrentar as tinieblas com a luz de Jesus. Nunca ha sido fácil. Abrir o sendero com um machete para que minha família passe detrás. Nunca ha sido fácil. Na época de Josué, na época de los profetas da Bíblia, também não ha sido fácil. Na época de Jesus, tampouco. E estava pensando isso essa semana e dizendo, Deus meu, não ha sido fácil. O que entendo, à luz da palavra, é que há esperança. Há uma luz, há um caminho, há um sendero. Pero o que Deus deseja encontrar em nossos dias são homens e mulheres dispostos a enfrentar a luta. A dizer, não. Por minha parte, minha família e eu serviremos ao Senhor. Porque nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil. As ideologias, os movimentos, nunca ha sido, cambiou de nome. Pero a ideia e a intenção do maligno sempre ha sido uma. Nunca ha sido, sempre ha sido uma. Destruir a família. Sempre ha sido esta. Sempre, de sempre. Sempre ha sido. Pero Josué ha dicho isso. Em sua época, haviam deuses, haviam pensamentos ou ideologias de la destruição da família. Haviam deuses que seus antepassados serviram. Haviam deuses que estavam agora, outros deuses, em esta terra nova, que estavam eles entrando. E Josué disse, não, vosotros decidais o que querás, pero eu e minha casa vamos servir ao Senhor. É o que Deus quer escutar de nós em esses dias.
Agora, irmãos, como he dicho antes, o tema de la prédica hoy es servir a Dios con la familia. Servir a Deus com a família. Existem ideias errôneas sobre o serviço. E quando digo serviço, estou falando da igreja. Amém? Estamos aqui? Como excusa, alguns cristianos descuidam o serviço a sua família, descuidam o serviço a sua família, ou a sua família por servir a Deus. É importante compreender a ordem de prioridade, pero uma não exclui a la outra. Há pessoas por servir a Deus se olvidam de las tareas de la casa, de sua família, de seu esposo, de seus filhos. E há outros que vão a outro extremo, a outra extremidade. Dizem, não, eu me dedico só à família e me olvido de servir ao Senhor. Pero temos que ter em conta que há uma ordem del Criador sobre todas as coisas. O desejo del Criador é o serviço com a família. O desejo del Criador é o serviço com minha família. Não é eu vou me dedicar à obra do Senhor e olvidar-me de minha casa. Primeiro ponto dessa prédica hoje, de compartilhar, primeiro é descuidar a la família. Marcos capítulo 5, versículo 18 hasta el 20, dice, mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado lhe rogava que ele permitiera acompanhá-lo. Jesús não se lo permitiu, sino que lhe dijo, vete a tu casa, a luz de tu família, e diles tudo o que o Senhor ha hecho por ti e como te ha tenido compasión. Versículo 20. Assim que o homem se foi e se puso a proclamar em Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, e toda a gente se quedou assombrada. Miren bem, havia um homem que Jesus havia sanado, liberado, que estava endemoniado. Haviam espíritos sobre esse homem. E a Bíblia diz que malignos. Jesus liberou esse homem. E esse homem disse, agora, Senhor, quero ir a donde vayas. Quero te seguir. Pero Jesus disse, não te lo permito. Pero disse primeiro, vuelve a tu casa, vete a tu casa, à luz de tu família, e diles tudo que o Senhor ha hecho por ti e como te ha tenido compaixão. O milagro empieza primeiro em minha casa. O milagro empieza primeiro em minha casa, com os meus, com minha família, com minha esposa. É o que dizia aqui Eliette. Não me sirve poner uma roupa, lavar a cara por la manhã, cepillar os dentes e chegar domingo na igreja como tudo está bem. Não. O arreglo empieza lunes por la manhã, quando me vou a trabalhar, com minha mulher e com minhas filhas, ou com meus filhos. Pero Jesus disse, não te lo permito. Vete a tu casa, à luz de tu família. Irmãos, vamos aqui agora volver um pouco. Primeira pergunta que hago a mim mesmo. Quem é minha casa? Quem é minha família? Quem são as pessoas que compõem minha família? Minha família não é meus padres.
à luz da palavra de Deus, depois que tenho um matrimônio, minha família não é mais meus padres. Que há muita gente, depois que obtém um matrimônio, sua ancla familiar permanece com seus padres. Não, não, não. Deus agora te ha constituído como esposo e um solo com tua esposa. Não és mais tu madre. Não és mais tu padre. À luz da palavra, vós outros agora, eu e minha mulher, somos uno. Um solo. Há esposos que depois que obtêm um matrimônio, minha mamã sigue sendo a mulher de minha vida. E não é à luz da palavra de Deus. Não é isso que a Bíblia me ensina. A Bíblia me ensina que depois que obtenho um matrimônio, minha mulher é a única mulher que tem autoridade sobre minha vida. Não eres tu madre. E a mulher tampouco seu papá. Amém? Amém? Deus te sube de nível. Eres hijo. Eres um hijo. Pero agora Deus te diz, eres agora padre. Tens responsabilidade. Has deixado de ser hijo, querido. Llegas em casa, está tudo planchado, limpo e ordenado. Agora tu eres a cabeça de casa. Assim ensina a palavra de Deus. Eres a ancla de tu mulher. Tu traz agora seguridade para tua esposa. E tu dizes, agora, e onde está minha ancla, pastor? Onde está minha ancla, Maxwell? Em el Senhor. El Senhor é tu ancla. Eres tu ancla. Então, Jesus disse, não, vete a tu casa. Mi padre, mi madre, são agora, se tornam familiares. Fazem parte, dirás, de minha família, de minha história. Eu respeito a meus padres, tenho honor por eles, hablo com eles todos os dias. Minha mulher está aí, sabe disso? Como estão, que tal, como vão as coisas e tal. Pero minha mulher é a mulher de minha casa, de minha vida. Então a Bíblia nos ensina isso. E Jesus disse, não, vete a tu casa e habla com os tuyos, de tu família. E diles tudo que o Senhor é hecho por ti e como te ha tenido compaixão. O conceito bíblico, a família que se forma tras o matrimônio, está composta por la pareja e seus filhos. Não é o contrário. La niña sale de casa, la niña querida de papá, e sua habitação sigue ordenada, porque um dia, quando tenha um problema com seu esposo, volverá a casa e sua cama de solteira sigue impecável. Não é isso que a Bíblia ensina? Não é isso que a Bíblia ensina sobre família? Eles agora se convertem em outro núcleo familiar, uma sola carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. El hombre y la mujer deben dejar a sus padres para unir-se e formar su própria família, lo cual se convertem em la prioridade. Em la prioridade. Outro núcleo, outra família. Eu digo a minhas filhas em casa, que estão aí, eu digo, quando te cases, a primeira pessoa que levar, eu he dicho às pessoas mais cercanas a mim, eu digo, a primeira pessoa que vai levar o maletim à porta de salida, serei eu. Corro a maleta, meu amor, carinho, te quero muito, pero de aqui para fora, agora é problema tuyo. Tus problemas em tu casa. Em minha casa, na hora, minha mulher e eu vamos viver uma luna de miel. Nova. Já está.
os problemas de aqui, tuyos, para allá. Não traga a minha casa tus problemas. Porque quando eu quito os problemas e tento solucionar os problemas de meus filhos, estou quitando a oportunidade de eles prosperarem e solucionarem seus problemas personais ou matrimoniais. Quando minhas filhas entram em minha casa e contam os problemas que estão passando entre eles, entre pareja, eu quito a oportunidade que eles têm de solucionar seus problemas. Seus problemas. Eu estou castrando meus filhos de crescer, de prosperarem, de sentar os dois à noite e pensar como vamos solucionar esse problema. De sentar por la madrugada, de ter noites aí pensando de vigília, Deus meu, o que vamos fazer? Pero papá tem a solução? Não. É assim que a Bíblia nos ensina. É assim que a Bíblia nos ensina. Mis padres allá e eu aqui. Respeito, honro, o que necessitais. Estou aqui, pero minha casa é minha casa. É meu núcleo familiar, são minhas hijas. La madre que interviene en la relación de la pareja, hermanos, tenemos que volver atrás y saber lo que la Biblia nos enseña. Porque la persona de tu casa, la mujer que manda en tu casa, es tu esposa. É ella quem merece honor, respeito, amor, compreensão. É ella. Não é tu madre mais. El chiquito se marchou. Agora é um homem que paga as faturas, que respeita a mulher. A Bíblia nos diz que o homem, a Bíblia nos diz assim, que devemos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. Pero, vale, amor. E que hizo Jesus por la esposa? Que mais? Que é Jesus para a igreja? Que simboliza? Jesus para a igreja. Jesus quem é? Quem encontra eu como cristiano em Jesus? Seguridade, paz, compaixão, amor, refúgio. Isso é ustedes, homens, para a mulher. É o símbolo del homem para casa. Seguridade, paz, amor, compaixão, refúgio seguro, ancla. Tem que ser o homem para a mulher. Porque essa é a imagem de Jesus para a igreja. Quando estamos aqui em dificuldades, a quem recorre? A quem vamos? A quem oramos quando estamos em dificuldade? Buscamos ao Senhor. Por quê? Porque Ele é tu refúgio. Por isso que a Bíblia compara a esse homem casado com Jesus. Porque ele dá a vida por la mulher. Assim é o que ensina na Bíblia. Depois Andrés vai a solucionar o tema de YouTube, que quite depois haga os cortes. Pero o que se hoje trata, o que se publica hoje, o que se ensina hoje, é que a mulher agora é uma mulher forte e que pode tudo e fragiliza o homem. O homem é frágil. É o que se ensina hoje. Qualquer dificuldade, o homem se senta e chora. Ai, Deus mío, o que vou fazer de minha vida? Não, hermanos. O homem que ensina na Bíblia é o homem que vai à guerra, a enfrentar os problemas todos os dias. É o que vai a caça, que vai a caçar e trazer o alimento, o suplemento a casa. É esse homem. O homem que vai a caçar, que corre um cuchillo, põe nos dentes e diz: me vou a casa. Viver ou morrer. E volvo a casa. Esse é o homem bíblico. Esse é o homem que a Bíblia ensina. Que chega em casa,
trata bem sua mulher, ama sua mulher, dá a vida por ela, dá a vida por seus filhos, por seus filhos, e volve a casa com a solução do problema. É isso que a Bíblia ensina. Eu não vejo outro homem na Bíblia. Eu não vejo o homem que senta e chora com os problemas que está passando. Eu não vejo o homem que senta e se lamenta por os problemas, chama a mulher e digo, não sei o que fazer, haces tu. Esse não é o homem bíblico? A geração de hierro, como ha dicho o pastor semana passada. Lamentavelmente, hoje se construye uma sociedade com homens que são, como ha dicho semana passada, líquidos, uma sociedade líquida, casi gaseosa, que é frágil. O homem bíblico é outro. É outro. É outro. Dice, hermanos, e o primeiro ministério que devemos ter em conta é a família. Primeiro ministério. Não é outro. Não é o ministério infantil, não é o ministério pastoral, não é o ministério missioneiro. É a família. Assim ha dicho Jesus. Quando esse homem decidiu seguir a Jesus, Jesus disse, não, vete a tu casa, à luz de tu família. De tu família. O ministério empieza em casa. Em essa passagem de Marcos, Jesus ordena ao homem recém-liberado que regrese a casa e conte a sua família todo o sucedido. Um claro exemplo de prioridade. Antes de preocupar-se por la salvação do resto do mundo, a atenção deve centrar-se em la própria família. Uma frase que ha dicho semana passada que me marcou muitíssimo é: Igreja, família de famílias. A igreja, irmãos, porque as agendas mundiais hoje tentam destruir a família? ¿Por quê? A família tem base bíblica em Deus. A origem da família apunta hacia Deus. Deus ha dado a origem à família. Quando eu, como sociedade, intento, de outra maneira, constituir outras famílias que não são o método ou a forma que Deus ha dado, eu estou destruindo a família. E destruindo a família, eu estou destruindo a igreja. A igreja. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 4 e 5, diz: deve governar bem sua casa e fazer que seus filhos lhe obedeçam com o devido respeito. Porque el que não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? A família deve ser a prioridade. Jesus deixa claro que o hogar deve ser a prioridade, pero não exclui servir a Deus. Simplesmente aclara o ordem de las coisas. Primeiro, família, depois a casa. Primeiro a família, depois o ministério. Primeiro a família, depois o ministério infantil, ministério de jovens, ministério de alabança. Eu não posso cuidar primeiro do ministério que Deus me ha dado, se não estou cuidando bem de minha família. Deve governar bem sua casa e fazer que seus filhos lhe obedeçam com o devido respeito. Porque ele que sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Eu he visto, hermanos, muita gente perder sua família por la igreja, por el serviço de la igreja. Matrimônios separados, hijos perdidos, porque a madre estava metida na igreja todos os dias.
Todo dia havia que fazer. Todo dia reunião, todos os dias reunião, todos os dias tinha tarefas para hacer na igreja. E a Bíblia nos ensina o contrário. Há uma ordem, há uma prioridade. Há uma frase de um pastor bem conhecido que disse, su ministério de família, e ele disse, não há êxito que pueda compensar o fracasso familiar. Não há êxito que pueda compensar o fracasso familiar. Há gente que é bem sucedido, próspero em seu trabalho, pelo um fracasso em casa com seus filhos. Há muitíssima gente próspero em el ministério, igrejas bonitas, pero em casa um desastre. Não há êxito que pueda compensar o fracasso familiar. Um exemplo de um homem de fé, que descuidou a sua família, é o rei Ezequias. Tras ser sanado, o profeta declarou que viveria 15 anos mais. Ezequias recebeu os mensageiros do rei de Babilônia e lhes mostrou tudo o que tinha em el palácio. Depois de isto, o profeta Isaías declarou o seguinte, 2 de Reis, capítulo 20, versículos 16 al 19. Dice, entonces Isaías le dijo, oye la palabra del Señor. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Y algunos de tus hijos y de tus descendientes serão levados para servir como eunucos em el palacio del rei de Babilônia. El mensaje del Señor que tú me has traído es bueno, respondió Ezequias. E eis que pensava Ezequias. Al menos, mientras yo viva, sin duda que habrá paz y seguridad. De las Escrituras se desprende claramente, hermanos, que o rei solo se preocupava por si mesmo. Como não viveria, não lhe interessava o que pudera suceder. Además de perder tudo o que seus padres haviam construído, seus próprios filhos se converteriam em eunucos de Babilônia, é decir, esclavos e sem linaje. O ministério não deve construir-se a expensas da família. Vou dizer outra vez. O ministério não deve construir-se a expensas da família. Cuidar de los próprios é parte de servir a Deus e difundir o Evangelho. Cuidar de los míos, de mi família, de mi casa, de mi lar, de mi família, de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo, também é servir a Deus e difundir o Evangelho. La descripción bíblica de una maldición es construir cualquier cosa a expensas de la sangre de los hijos o de la familia. Ezequias decía, mientras viva yo, mis hijos, me da igual. Yo sirvo al Señor, pero mis hijos, me da igual. Mi familia y mi esposa, me da igual. Pero si Dios me bendice, me da más 15 años, yo tengo la vida y vivo yo, que ellos busquen la vida. No es este el ejemplo bíblico que tenemos que tener en cuenta. La descripción bíblica de una maldición es construir cualquier cosa a expensas de la sangre de los hijos o la familia.
quando estou sacrificando mis hijos e minha família, semáforo rojo. Psst, cuidado. Essa é a tua prioridade principal. Quem é padre de mulher aqui? De niña. Padre de niña. Levanta a mão, não tenhas medo. Venga. Padre de niña. Isso, bem. Padre de niña. O maior exemplo que tu hija tendrá de homem, o maior exemplo eres tú. El mayor ejemplo. Eres la persona coronada por tu hija. Para tu hija decir, mira, yo quiero un hombre como mi padre. Cuida de mi madre, ama a mi madre, respeta a mi madre, tenho honor por mi casa, por mi madre, por mi familia. Eu quero um homem igual ou melhor que meu padre. Quem é madre de hija? Madre de niña. Madre de niña. Isso, bem. Guay. Es la mujer que tu hija vai a tentar ser igual ou melhor que tu. Eu quero ser como minha madre, que respeita meu padre, que me educa, que diz não quando é necessário, que cuida da casa, que é uma mulher de respeito, de honor, que ama o que hace. Eres el ejemplo de padre e de madre. Quando uma niña tem um bom exemplo em casa de seus padres, ella não tem nenhum motivo para relacionar-se com homens que sejam menos que seus padres. Porque o padrão que se ha estabelecido em sua vida ha sido seu padre e sua madre. E o mínimo que ella pode construir é igual ou melhor. Que sua casa. Outro ponto que queria tratar essa manhã é descuidar do serviço. A família é mais importante que o ministério, pero não deve usar-se como excusa para descuidar deliberadamente o serviço. A família é mais importante que o ministério, pero não deve usar-se como excusa para descuidar deliberadamente o serviço. O equilíbrio, a complementariedade, não a competência são necessários. O exemplo do serviço inspira a la família, a los hijos. Os hijos se veem influenciados por el bom exemplo. As prioridades devem ser claras em el hogar. E el servir ao Senhor devem ser uma de ellas. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 5, relata que as esposas de los apóstoles também serviam a Deus e participavam ativamente em el ministério. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, diz: não temos direito a viajar acompanhados por uma esposa creyente, como hacen os demais apóstoles e Cefas, os hermanos del Senhor? Caminavam juntos em ministério. Pablo enfatiza que outros apóstoles e hermanos de Jesus levaram suas esposas não para passeios, senão para responder ao chamado de Deus como família. Em el capítulo 21 de Hechos, versículo 8 e 9, o livro de Hechos diz que as hijas de Felipe também participavam do ministério. El dia seguinte salimos e chegamos a Cesarea.
e nos hospedamos en la casa de Felipe, el evangelista, y que era uno de los 7, y tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Entonces la familia sigue el servicio. El servicio sigue la familia. La familia sigue el servicio y el servicio sigue la familia. Caminam juntos. Eu não posso negligenciar ou deixar um para outro e outro para esse. Não. Eu tenho que buscar um equilíbrio entre el servir al Senhor e a família. E a família. Caminam juntos. As esposas seguem seus esposos. As hijas se involucram no ministério. Estou cerca de acabar, irmão. 5 minutos mais, vale? 5 minutos. Temos 5 minutos? 5? Amém? Quem pode dar 5 minutos? 5? 10, 15, 20, 25, 30, 35. Já estamos. Em Marcos capítulo 5, versículo 20, que lemos antes, diz esse texto: el hombre que havia sido liberado de demônios e que insistiu em pedir-lhe a Jesus que o deixara quedar-se com ele, depois de conversar com sua família, difundiu a palavra a outras 10 cidades. Marcos 5:20. Diz: assim que el hombre se foi e se puso a proclamar em Decápolis lo mucho que Jesus havia hecho por ele. E toda a gente se quedou assombrada. Uma ordem. É uma ordem. Irmãos, Deus é um Deus de ordem. De ordem. Tudo tem uma ordem. A igreja tem uma ordem. Sua casa tem uma ordem. Sua vida tem que ter uma ordem. Seus filhos, seu esposo, há uma ordem em tudo. Jesus nos instrui a priorizar a família. E a partir dessa priorização, a abundância de Deus começa a estender-se a quem estão fora. Quer ganhar pessoas para Jesus? Amém? Empecemos em casa. Essa é na família. O ministério empieza em casa. O ministério e o serviço são complementares. Cada família deve servir ao Senhor e este exemplo permitirá que gerações posteriores perpetuem esse legado. Déjame te dizer uma coisa. Não há famílias perfeitas. Nenhuma aqui. A minha, nenhuma família é perfeita. Nenhuma. Pero temos um objetivo. Temos um caminho a caminhar. Temos uma direção. Nenhuma é perfeita. A família do pastor, a família de los professores, a família de las pessoas que sirven a la igreja, nadie é perfeito. Nadie. Que bueno que nada é perfeito. Pero nós outros temos uma esperança. Temos um caminho. Temos trabalho por fazer. Temos que voltar a casa, como escutamos semana passada, e estar reflexionando. O que tenho que fazer? Como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pero o que tenho que fazer? O que tenho que fazer para que minha família, minha casa, sirva ao Senhor? Que exemplo tenho dado em casa para que minha família sirva ao Senhor? Que exemplo tenho dado em casa para que minhas filhas amem ao Senhor? Que exemplo tenho dado a minhas filhas se eu, como madre, não dou exemplo suficiente para que minhas filhas amem ao Senhor? Para que as futuras gerações posteriores perpetuem este legado. O dever do cristiano, com toda a sua família, com toda a sua família, é ganhar o mundo. Requer dedicação tanto à família como ao serviço, sem invertir a ordem.
pastor, eu não posso predicar domingo. Por quê? Porque tenho tempo para minha família. Pastor, eu não posso ir à igreja miércoles, porque he dedicado esse dia para hacer uma cena de pareja, minha esposa e eu. Assim é. Pastor, eu não posso estar porque tenho dia com minhas filhas hoje, de pele, em casa, com palomita. É um culto, hermanos. É um culto. Eu estou em casa, com minhas filhas em casa, tirada no sofá, com a mantita caliente, uma palomita, uma Coca-Cola, aí. Irmãos, não tem nada a ver com Coca-Cola, não? Pode ser outra coisa. Pero aí estou, com minha família, com minhas filhas em casa, tirada no sofá, desfrutando do ambiente de minha casa, com minhas filhas, com minha esposa. Não, hoje vamos, não, te toca trabalhar no final de semana, pero sou obrigado? Não quero. É sempre com minha família. Eu dedico o fim de semana para minha casa. São prioridades, irmãos, que são inegociáveis. Eu não posso negociar certas coisas. Outro dia, depois, quita do vídeo, me tocava trabalhar, o coordenador me ha pedido para alguns trabalhar fim de semana. Ele disse, a mim, não me pongas fim de semana. Quem quer trabalhar, que venga. Pero eu tenho família. Já está. Que me paga mais, que esse dinheiro. Irmãos, olvídate. Olvídate do dinheiro. Há valores que são inegociáveis. Olvídate. Veo tanta gente aí, diretor de empresa, vivendo em casas enormes, solos. Não tem filho, não tem esposa. Ou mulheres que se dedicam a trabalhar, e solas. Solitárias, sozinhas, solas, a solas. Irmãos, temos que compreender que a família é a prioridade de Jesus, da Bíblia. Não há êxito que pueda compensar o fracasso familiar. Não há preço. E queria acabar a prédica com o que ha dicho ele passou semana passada. Temos que ser uma igreja família de famílias, onde as pessoas que estão ao redor dizem, que bonito, não? A família de José. Eu queria ter uma família assim, com uma esposa, com filhos, que ama Jesus, se nota que têm comunhão, se notam que são juntos. Sabem o que é purê de batata, não? El purê? Sim ou não? Temos uma bolsa com batatas. Não? Sim ou não? Pero se decidimos sacar batatas, a maior, a pequena, podemos, não? Cada uma a sua bola. La grande, la pequena, la um pouco feia, sacamos e tal, la bonita. Pero se corremos a bolsa de batata e hacemos um purê, quem é? La feia, la bonita, la maior, la pequena, la mais grande, la pequena, qual é? Não sabemos, não? Quando hacemos um purê, não? São todas iguais. Pois em casa teremos que ser purê, hacer purê. Teremos que hacer purê em casa. Nossas hijas, com a esposa, com o esposo, temos que hacer purê. Quando as pessoas mirem a nós, e como igreja, temos que hacer purê. Quando mirem a nós, dizem, aí não sabemos quem é quem, é um solo. Por isso que a Bíblia nos diz que o marido e a mulher são um. A ideia é essa. Um solo. Agora eu sou purê com minha mulher e minhas hijas. E agora nós somos purê em la igreja. E quem nos mira é um solo José.
Temos diferenças? Muitas. Somos iguais? Graças a Deus que não, porque eu não me suportaria. Mas Deus me ha dado uma mulher que me suporta. E ha dado a José uma mulher que suporta a José. Cada cruz com sua cruz. Eu sou a sua. E ela é a minha. Mas é assim, irmãos. A família é isso. Pero temos um objetivo. Quando cada um está em seu sítio, onde Deus ha determinado, tudo funciona bem. Tudo funciona bem. Se corro o pneumático do coche e pongo em la marcha ou em la direção, não se pode conduzir. La direção, la marcha, o freno, tudo tem que ter nesse sítio. Tudo. E tudo funciona bem. Quando tudo está em um local que o Criador ha determinado para estar. Amém? Minha passado. Que Deus te bendiga, que Deus te guarde e uma semana bendecida a todos. Amém? Eliette, com a palavra.